Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, tudo bom, Jéssica Balbi? Tudo bem e com você, Tadeu Rodrigues? Estou Tudo de volta por bem, aqui estou de volta. marcando o meu cartão aqui. Isso aí, você é a sócia do Rabiscos. Só sócia, só sócia. Hoje é, quem está Oi. chegando por aqui hoje, por causa da Ana, eu quero convidar para ouvir o episódio da semana passada também, que foi com o escritor baiano Ian Fraser, que está lançando o seu livro Cartografia para Caminhos Incertos. Saiu pela Ah, e eu fiquei muito curiosa, inclusive, Editora. para ler este livro depois que eu vi o programa. Nossa, e ele é uma simpatia, é o realismo mágico, né? Quem gosta de realismo mágico, um escritor brasileiro escrevendo, né? Que a gente fala isso no programa, que geralmente quando a gente fala de realismo fantástico, a gente liga aos outros países da América Latina e não tanto ao Brasil, a gente faz uma reflexão sobre isso. Então, você que gosta de realismo mágico e quiser ouvir o programa passado com o Ian Fraser, foi muito legal. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, segue a gente, compartilhe, dê 5 estrelinhas, que fortalece muito o nosso corre. Lembrando que o Rabiscos agora também está na Audible. Então, se você é assinante da Audible, quer ouvir offline, pode seguir a gente lá também, que todos os episódios estão colocados lá. É isso, sem mais delongas. Faça as honras da casa, Jéssica. Eu vou fazer as honras que a gente recebe uma pessoa que já veio aqui, tá virando sócia também aqui do Rabiscos, que é a Ana Lima Cecílio, que está curadora da Flip esse ano de novo. A Flip que anunciou o programa em coletiva na semana passada. A Ana que está fazendo um trabalho incrível, então sempre prazeroso recebê-la aqui. A Ana que é formada em filosofia pela USP, trabalha há mais de 20 anos no mercado editorial, foi editora da Carambaia, do selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, e editou Fico Besta Quando Me Entendem e Pornô Chique. E aí a gente estava já batendo aquele papo aqui de bastidor e eu estava falando que eu fico muito nervosa antes de qualquer mesa e qualquer interação literária, qualquer coisa nesse sentido, e eu passo mal. Então, na Flip de 2023 que eu fui, a minha mediação era no sábado à noite, e aí aquilo me destruiu, porque eu passei todos os dias daquela flip pensando na mediação em tudo que poderia dar errado. E fiquei muito nervosa. Aí eu falei, gente, como que pode uma pessoa ser curadora num festival literário? Como que ela faz? Com a própria ansiedade. Então eu já queria abrir isso perguntando para Ana como é que é essa tour, assim, como é que é esse rolê, como é que você não morre antes de todas as mesas. O que que você faz? Qual é esse segredo? A gente quer, o público precisa saber, as pessoas que trabalham com o evento precisam saber qual que é a dosagem da medicação, que medicação, mentira. Como é que você faz para não enlouquecer? Essa é a pergunta, assim, como que sustenta tamanha ansiedade? Oh, que pergunta maravilhosa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite de estar aqui no Rabiscos, que eu sou ouvinte e gosto muito. Obrigada, Tadeu, obrigada, Jéssica. É difícil dar uma fórmula de não enlouquecer, assim. A ansiedade come solta o tempo todo, né? Desde a hora dos convites, assim, porque quando você mira num autor, assim, esse ano, por exemplo, na Rosa Monteiro, a gente faz uma coisa aqui no mercado editorial, não é exatamente para convidar para isso, é quando você está fazendo proposta para editar as coisas, chama Love Letter. Então você escreve uma carta de amor para Rosa Monteiro falando por que que você queria que ela viesse, sabe que ela tem uma agenda super difícil. Ano passado eu já tinha tentado, tal. Então assim, a emoção ela é alta desde quando você escolhe chamar as pessoas e manda quando chega aquele e-mail, imagina chegar um e-mail, Rosa Monteiro, me gostaria muito de ir à Flip. Aí você morre de emoção, assim. E aí, quando você vai recebendo sims e montando a grade, pensando o que que seria a programação ideal, o que que funciona com quem, assim, é muito legal, mas é um trabalho que exige muito do coração. Mas meu coração é forte, assim. Então, tem umas tristezas, tem gente que te fala não, tem gente que fala sim, tem gente que fala sim, depois fala, puta, não, não vai dar, na verdade, aí você fica, ah, meu Deus, e tal. Mas eu acho que tem uma coisa, bom, primeiro que isso eu gosto de falar sempre quando a gente fala dessa estrutura da Flip. A equipe da Flip é muito incrível, assim. Desde de quem faz a comunicação,
até as pessoas da produção, da RP, da relação com os autores, assim, que são minhas colegas que estão lá em Paraty já fazendo isso, assim, a equipe é muito incrível, é uma estrutura, né? Quando você entra na curadoria, você entra ali num mega organismo, numa engrenagem que funciona já há 23 anos. Então, um monte de coisa que eu fico, ah, meu Deus, o fulano falou que vem, mas ele vem, tipo, a Liv Stromsky, né, que é a quadrinista sueca, Sim, ela vem com o marido e 3 filhos. misericórdia. Então, quando ela responde isso, você fala: ai, meu Deus, onde que eu vou botar essas crianças, criança pequena? Tem que arrumar um passeio. Aí a Gal, que é a diretora de RP, ela fala: não se preocupe, a gente sabe, vai dar certo, vai ter o quarto. Assim. Então, tem um monte de coisa que, porque você está no meio de uma estrutura, você não tem que se preocupar. Se eu tivesse que me preocupar com os 3 filhos da Liv Stromsky, certamente meu coração estaria mais nervoso, né? Mas no mais é incrível, assim, a gente estuda, a gente se prepara, a gente lê os livros, a gente tem ideia, a gente pensa em montar as melhores mesas possíveis, mas tem um elemento de faísca, de sorte, do acaso, de ver o que funciona, que é muito, é o imprevisível e é meio a sorte também, e é a coisa bonita, né? A gente ano passado teve uma coisa assim na abertura do Simas, parece que o Simas jogou sem a gente combinar. A gente falou mais ou menos o que que era para ele falar do João do Rio e tal, e ele jogou um negócio, parecia um pó de pilim-pim-pim, que todas as mesas falaram do João do Rio, falaram do Abertura, falaram de abrir caminho, falaram de desistir nas ruas, assim, então foi muito bonito, assim, né? Tem uma coisa ali da festa, que eu acho que é isso que a Flip é sensacional, que acontece meio não só no programa principal, mas nos programas paralelos, nas casas parceiras, em todo mundo que chega lá morrendo de vontade de conversar, né? Acho que é um lugar onde você vai muito para conversar e para ouvir. Então, tudo funciona um pouco assim. Mas é isso, agora, é fortes emoções. Ontem eu abri o Instagram, assim, que eu tento não abrir o dia inteiro, porque fica gente comentando, cara, mas tem uma hora que eu abro ali para ver. E aí eu fui no perfil da Flip e tem uma vinhetinha assim que falava: falta um mês para Flip, contando assim, um mês. Então dá aquela, vamos lá, 4 semanas, vamos respirar. Mas eu tô super animada, assim. Eu gosto muito da farra e desse nervosinho que dá também. Luana, eu queria te ouvir assim, o que que você acha que mudou, né, da sua experiência da Flip do ano passado para esse, e o que que para você assim te move como curadora, e o que que é inegociável quando você pensa a literatura hoje? Eu acho que do ano passado mudou muito pouco, é muito pouco tempo para mudar uma coisa mais estrutural, né? Eu acho que assim, esse ano eu estou mais experiente, mas a gente teve menos tempo, porque essa decisão que a gente tomou de puxar a Flip para a data original, né? A Flip aconteceu nos 3 últimos anos em novembro, 2 anos em novembro, ano passado em outubro, e esse ano a gente puxou para julho. Então a gente ficou com menos tempo de trabalho, de convite, de produção, de captação de recurso, de construção de tenda, de tudo, assim. Mas acho que foi uma decisão super acertada. Eu topei na hora, assim. A gente teve uma conversa lá e falar: será? A gente puxa, a gente come esses meses. Eu falei: não, eu sou muito a favor de voltar para julho, que eu acho que é a data original da Flip. É férias escolares, o clima tá melhor, não tem chuva, é tudo mais agradável, assim, né? Mais fácil. E aí a gente tomou essa decisão e acho que, assim, claro, eu fico mais segura com os processos, como convidar as editoras, dá para falar com todo mundo, o que que a gente pode prometer, o que que a gente não pode. Eu fiquei mais dona dos processos mesmo, de saber o que fazer. Olhando a programação de modo muito geral, assim, a do ano passado para essa, o que mudou, né? Eu acho que quando acabou a do ano passado, que eu fiquei super satisfeita, eu acho que aconteceram milagres ali, assim, no sentido das conversas darem certo e tal. Eu acho que quando eu olhei, eu falei, putz, não teve poesia, né? E não, teve uma poeta incrível, que é a Bruna Mitrano, mas ela estava numa mesa com José Faleiro e não falaram de poesia, eles falaram sobre a literatura das cidades, ocupar cidades, a coisa periférica e tal.
E eu falei, cara, é muito difícil não ter falado de poesia num momento que o Brasil vive uma fase muito rica, né, de uma safra muito boa, já há uns anos, não é coisa de agora, não, assim. Acho que a gente tem poetas muito incríveis, eu acho que o lugar da poesia é um lugar muito do disruptivo, que dá espaço para outras pessoas e que ouve a voz de gente que está querendo falar, então é um lugar muito caro. Isso foi uma das coisas que ajudou a gente a escolher o Leminski como homenageado, porque falou, não, vamos botar um poeta, porque daí a gente traz os poetas de novo. É, outra coisa é que eu acho que tinha a faixa etária no passado estava mais baixa, tinha muitos jovens e poucos velhos. E isso, esse ano, a gente conseguiu subir. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu acho que numa feira a gente precisa ouvir todas as faixas. Então, tem gente jovem, mas tem gente mais velha. E por último, assim, como grande norte, assim, eu acho que tem humor. é, que para mim é muito importante na literatura, não necessariamente o humor da comédia, de dar risada, assim, mas eu acho que tem uma literatura da leveza que o Leminski levava muito, né? Então, aí você, que a gente tem a mesa com o Gregório do Vivier, que vai ser uma performance, tem o Ricardo Araújo Pereira, que é um humorista português, tem o Caetano Galindo, que é um linguista, filólogo, que consegue falar disso com humor e com leveza. Então, acho que isso está um pouco espalhado nas mesas todas. Mas você também me perguntou o que que eu acho que é inegociável. Eu acho, Tadeu, que é assim, sem querer parecer cabotina demais, mas é uma generosidade. Eu acho que é o que é inegociável. Eu acho que a feira literária ela tem que ser generosa em todos os sentidos. Ela tem que ouvir as editoras pequenas, as editoras grandes, os livreiros, o público que está chegando agora, o público que acompanha a Flip desde o primeiro, quem é um leitor voraz, manter o interesse dessa pessoa, mas ao mesmo tempo não ser hermético para as pessoas que estão querendo se aproximar. Eu acho que assim a gente vive uma crise da leitura, né, que está um pouco refletida naquela pesquisa do Instituto do Livro, que tem uns dados bem trágicos sobre o nível de leitura dos brasileiros que tem diminuído e tal. Eu acho que todos nós que trabalhamos com livros, escritores, livreiros, editores e tal, a gente tem uma obrigação de tentar reverter esse quadro. E a gente só vai reverter esse quadro com generosidade, com espaço, com tempo, com tentar abarcar, com olhar o que que os jovens estão querendo ler. A gente está lutando contra o celular. Né? A atenção das pessoas está sendo disputada por uma coisa que daqui a pouco vai estar um chip implantado na nossa cabeça. Então, assim, manter a atração da leitura, fazer com que as conversas sejam relevantes, fazer com que ninguém sinta medo de ler, não acho que esse espaço da literatura é uma coisa erudita e chata e elitista, mas é para todo mundo. Eu acho que isso é um esforço que todos nós que trabalhamos com livros temos que ter, mas que um evento como a Flip é essencial, né? Isso a gente vê refletido em coisas, em dados muito objetivos, tipo venda de ingressos para as mesas lá dentro, procura da cidade, né? Essas coisas, as pessoas estão interessadas, estão indo, estão comprando assim, então eu fico muito feliz com isso assim, porque eu acho que é um jeito de trazer mais leitor, mais gente interessada em livro e literatura para perto, assim. Ô, Ana, o que eu queria te perguntar, que você até destacou, foi na coletiva de imprensa, a mesa das autoras latinas, que você ainda falou, isso está virando uma tradição no festival. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Essas mulheres que escrevem, sobretudo do insólito, né? Sobretudo do horror, tem a mesa, que vai falar Ser Mulher na América Latina, e também tem a Invenção e Memória, que eu acho que traz um pouco disso. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, virar uma tradição, isso ser uma temática que não pode faltar no festival, né, essa demanda que foi sendo, não sei se cavada ou se atendida, mas queria saber um pouquinho mais sobre isso. É uma literatura que me seduz bastante, que eu consumo bastante. São mesas que eu gosto
gosto de acompanhar, então queria saber um pouquinho mais. Sim. Eu acho que do mesmo jeito que eu falei que a gente vive um momento de muita riqueza na poesia brasileira, né? Que isso você vê nos eventos e nas leituras e nas coisas que as editoras pequenininhas publicando, as grandes também e tal. As mulheres latino-americanas são um caso à parte, né? Desde gente muito jovem até as mais velhas. Eu acho que é uma coisa, e tem de todos os países, tem venezuelanas, colombianas, equatorianas, né? Algumas editoras, especialmente com um olho bom para isso, como é a Moinhos, a editora do meu querido amigo Natan, que é o editor da Dolores Reis, mas que publicou a Gabriela Cabeção Câmara e várias outras, aquela Ampuero, Maria Fernanda Ampuero, que é uma Uhum. gigante Que é também, maravilhosa, sim. maravilhosa, assim. E eu acho que essas mulheres tomaram, sabe, igual a gente teve o boom latino-americano nos anos 70, que começou ali com Cortázar e o Garcia Marques, né, e que tinha isso, eu acho que tem uma retomada feminista disso. E é meio natural, porque todas elas usam, das mulheres é mais forte, mas todas elas usam elementos da mitologia, da religiosidade, da cultura popular desses países da América Latina, que são cheios disso, Argentina, Brasil, todos eles, né? Você vê que tem autoras brasileiras que participam disso um pouco. A Socorro Acioli faz isso um pouco, né? Sim. A Monique Mauscher, que é uma que está no nosso programa esse ano, uma Uhum. escritora maravilhosa do Pará, ela também usa essa coisa meio terror, meio aterrorizante, né? É um neorrealismo mágico reinventado pelas mulheres. E eu acho que essas mulheres discutem. Eu achei engraçado outro dia, eu não lembro quem me perguntou, mas falou assim: você tem mesas muito políticas, que aí me falavam da mesa do Ilan Pappe, que é a mesa né, do historiador israelense que fala do genocídio na Palestina, e da mesa da Marina Silva, como as mesas políticas da Flip. Falei, cara, olha direito, essa das meninas, da Dolores Reis, você mulher na América Latina, que você Uhum. citou, da Dolores Reis com a Dalia de la Cerda, são mulheres que estão discutindo o corpo, o aborto, o feminicídio, de um jeito muito feroz. E se tem uma coisa que eu acredito, é que a gente consegue fazer discussões políticas imprescindíveis para a liberdade da mulher, para a liberdade do nosso corpo, pela literatura. Você não precisa chamar uma grande ativista que escreveu 200 tratados de não ficção sobre o assunto para discutir o aborto na América Latina, que é uma das coisas que mais matam as mulheres, né? Então, eu acho que tanto essas duas, é engraçado porque são duas duplas de uma mexicana com uma argentina. Por acaso, podia ser venezuelana, espanhola, não era, mas são essas duas que são mais jovens nessa mesa Ser Mulher na América Latina, a Dolores Reis e a Dalia de la Cerda, e a outra mesa, que daí sobe umas 3 gerações, que são duas mulheres perto dos 70 anos, né? Que é a Maria Negroni e a Cristina Rivera Garça, que são também mulheres latino-americanas e que falam muito disso numa disrupção de gênero, misturando ensaio com poesia, com memória, com reportagem, de um jeito muito rico. Elas estão fazendo isso há décadas. E a gente aqui demorou para ler essas mulheres, porque durante décadas essa literatura latino-americana que nos diz tanto respeito, porque diz respeito às mulheres que nós somos no Brasil também, demorou tanto para chegar. Então, só para arrematar essa pergunta, assim, eu, para fazer a curadoria, eu olho muito para as livrarias, para as vitrines de livraria, porque está sendo publicado agora, porque isso é um pouco o interesse do público, o que está chegando, para onde que a gente está abrindo as portas, né, para essa literatura chegar, e qualquer passeio em qualquer livraria, por mais diversa que sejam as curadorias de cada uma livraria, tem muita mulher latino-americana escrevendo. E talvez sejam as coisas mais interessantes, né? Acho que do mesmo jeito que há 2 décadas atrás a gente lia homem americano, branco, europeu, e aí você via isso refletido no programa da Flip, agora a gente está lendo mulheres indígenas, não brancas, negras, de outras origens,
falando sobre os nossos problemas latino-americanos, e isso é maravilhoso, né? Não precisa nem dizer por quê, assim. Ana, é muito boas, muito bom ouvir você falar disso assim. E a gente sabe que a Flip, por si só, como todos os eventos literários, ela tem um apelo político, né? A gente vive um momento político há um tempo já, de muita turbulência, né? É uma preocupação que acredito que vocês tenham também, né? Eu queria saber disso, assim, quando você fala que tem que trazer mais poesia, traz o Paulo Leminski, que é um poeta tão importante, como que isso conversa com essa preocupação política, se é que tem também? Pela primeira vez também não vão ter autores de língua inglesa, né, na Flip. É, esse, já entrando um pouco na pergunta do autor homenageado, mas que você falasse um pouco disso também, essa preocupação de interlaçar esses temas e ao mesmo tempo saber que o público tem uma aspiração política de qualquer forma, né? É, é sempre complicado, né? Porque se tem uma coisa difícil é você faz montar uma programação que agrade todo mundo, né? Mas eu acho que a literatura ela tem um pouco esse papel, né? Que é um pouco lugar comum falar isso, mas assim, a literatura é você se colocar no lugar do outro, né? É você sentir a dor do outro também, assim. Então, eu acho que quando a Dalia de Lacerda, para dar um exemplo, assim, o primeiro conto do livro dela, que é um livro chamado Cadelas de Aluguel, uma descrição de um aborto de uma menina que é das coisas. Olha, eu acho muito difícil, mesmo uma pessoa que seja super religiosa e contra o aborto, que leia aquilo e que não entenda o tamanho da dor e do drama, que a gente não é abortista porque a gente acha legal fazer isso, acho que é um ritual de bruxaria. É uma decisão muito pesada e difícil e que fala do nosso corpo e tal, assim. Então, eu acho que a literatura é um mecanismo muito importante para a gente sensibilizar as pessoas e para a gente levantar temas de que a gente acha importante falar. Por exemplo, tem outro, para mudar o assunto, mas assim, a Verenilde Pereira é uma autora afro-indígena que publicou um livro na década de 90. Ela mora em Brasília, mas ela é amazônica, e ela ficou esquecida há anos, porque ninguém queria ler uma autora afro-indígena da Amazônia nos anos 90. A gente estava lendo homem branco tendo crise existencial na Santa Cecília, no centro de São Paulo, assim, né? Então, quando a gente olha para a Verenilde, agora eu acho que tem uma busca das editoras, o que é super positivo, recupera esse tipo de coisa. A Verenilde é uma mulher de 70 e poucos anos, que faz a literatura dela deslumbrante, e que felizmente está aqui para falar, ó, olha só que eu estou pensando isso desde a década de 90. E ela, no livro dela, ela fala de homossexualidade, ela fala do amor entre duas mulheres, mas ela fala da preservação da floresta, da importância da ancestralidade, do que é ser uma mulher afro-indígena, da dificuldade de você encontrar raízes no mundo que tenta aniquilar isso. Então, acho que isso tudo é político, né? Em todas as esferas. Isso é uma coisa que eu acho que está muito nas mesas, assim, eu tentei não é deixar tão óbvio também, porque também a gente tem pessoas que pensam diferente, eu acho que é simplesmente você chamar o assunto. O Leminski, a escolha do Leminski como homenageado, vem primeiro porque eu gosto muito dele, sou apaixonada por ele, mas mais Primeiro é do que meu isso, gosto pessoal, né? meu gosto Sobretudo pessoal. é porque Eu eu amo também, quero. eu amei, eu amei. É, eu também amei. Mas além do meu gosto pessoal, eu acho que, assim, quando ano passado, eu escolhi homenagear o João do Rio, era pelo João do Rio, claro, mas era pelas possibilidades de assunto que o João do Rio abria, né? Eu acho que, assim, tem obras incríveis e maravilhosas, assim, sei lá, a Cecília Meirelles, a Lígia Fagundes Telles, são autoras gigantescas que a gente tem, mas que são pessoas que, assim, a Lígia é uma das maiores escritoras desse país, uma contista perfeita. Cada vez que eu leio a Lígia, eu acho a Lígia melhor, eu acho impressionante, assim, né, o que ela faz. Mas ela, assim, as possibilidades de assunto que vão tirar lá, ela é uma autora muito literária, e eu acho que o autor homenageado, ele tem que abrir espaço para conversar outras coisas. Então, assim, o João do Rio, a gente falou de novas formas do jornalismo como linguagem, do jornalismo como arte,
da coisa miscigenada dele, de como ele retratava a população negra no Rio de Janeiro na virada do século, de qual era essa cidade, portanto, esse país que ele olhava com o olhar do futuro, mas com os pés no passado, né? Da ocupação da cidade, da democratização do espaço público. A gente foi, assim, a gente chegou a discutir a destruição de uma cidade na Palestina pelo João do Rio, assim, então foi muito rico ver isso. E aí, quando eu fui fazer esse segundo ano, eu falei, cara, quem que a gente pode fazer que a gente discuta a poesia, porque eu queria falar de poesia, mas que fale também de gêneros híbridos, como a Maria Negroni e a Cristina Rivera Garça falam, do romance experimental, como a Verenilde e a Astrid Roemer fazem. Uma coisa que para o Leminski era super importante, que é uma dimensão da espiritualidade, mas que é uma espiritualidade comunitária e socialista e de dividir entre as pessoas. E, sobretudo, voltando lá ao que eu falei na primeira pergunta, a possibilidade de fazer que a literatura seja um instrumento de atrair mais gente para o debate intelectual. Né? Então, o Leminski, ele foi um cara, assim, não sei se é o primeiro, não sei se é mais importante, mas certamente um grande representante disso, de entender que a poesia não é um enigma que está num livro, numa biblioteca, e que você tem que ser pica das estudiosos de todas as línguas para chegar e compreender o que este poema tem a te dizer. Ele falava, a poesia tem que estar na camiseta, no muro, tem que estar pichado nos lugares, tem que falar de trocadilho, tem que usar letra de música, tem que a linguagem é a coisa mais democrática que tem, porque todo mundo tem linguagem e todo mundo pode acessar a poesia. Então, esse interesse, para mim, eu tinha muito. Eu falei, não, vamos no Leminski, além do meu gosto pessoal, porque eu acho que ele desperta muitos assuntos, né? Eu acho que ele é capaz de. Ele tem o catatal, ele tem os contos, ele é um super músico. Isso foi uma coisa que eu fui descobrir depois que a gente escolheu ele como homenageado. Descobri que ele tem várias canções belíssimas gravadas por várias pessoas, assim. Então, eu acho que é isso. O Leminski me deu muita possibilidade de conversa, de desdobrá-lo nas mesas e não fazer especificamente mesas sobre ele, mas de fazer com que ele tivesse presente em várias mesas de um jeito muito plural, muito rico e muito generoso, muito querendo atrair mais leitores e chegar mais perto das pessoas, assim. Pô, Ana, eu acho muito legal isso que você fala sobre essa acessibilidade, né, do Leminski e trazer isso para Flip, eu acho que marca um lugar que inclusive é muito debatido, né, assim, sobre a Flip ser ou não acessível, sobre qual público, com qual público ela está dialogando, né, com qual público esse diálogo tem sido estabelecido. E eu acho que, por exemplo, o ano passado trazer o João do Rio foi acertado nesse sentido, né, a gente está falando de uma literatura da rua, a aula inaugural com o Luiz Antônio Simas, né, encaixou perfeito, assim, amo ouvi-lo falar. E aí agora você traz o Leminski, que é isso, que é essa pessoa que acha que a poesia tem que estar em tudo, né? E fez a poesia, né? Fez da sua obra, mesmo depois de não estar mais entre a gente, a obra muito presente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, também, né? Sobre como é que você foi desenhando essas conexões da programação com autores que também dialogam com isso. Por exemplo, tem o Sérgio Vaz, que eu acho que é uma extensão, assim, né, dessas provocações do Leminski, que vem conseguindo, né, ao longo das últimas 2 décadas, um pouco mais, fazer isso, né, tirar a literatura desse pedestal, colocar ela muito mais próxima do povo, das pessoas comuns, né, transformar a literatura e a poesia numa coisa ordinária. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né, de como é que foi estabelecer esses ganchos, assim, sem se perder desse homenageado que é tão grandioso, que é tão importante. Sim. Eu acho que o Sérgio Vaz foi o primeiro autor brasileiro que eu pensei, porque primeiro a gente começa nos autores estrangeiros, que são os mais difíceis, que demoram mais as respostas, né? Os brasileiros são mais fáceis. Mas o Sérgio Vaz, acho que antes de começar a pensar nos gringos, assim, eu pensei, cara, se é do Leminski, tem que estar.
porque eu acho que ele é um sujeito que teve uma sacada do tanto que a poesia pode ser uma entrada, que a poesia pode ser uma arma, que a poesia é um instrumento de transformação, é um instrumento de reflexão do mundo, é um jeito de pensar, é trazer as pessoas para perto, é um jeito de dar poder para as pessoas, porque quando você dá a palavra, você dá poder. E o Sérgio faz um trabalho em São Paulo que é absolutamente memorável, assim, puta, vocês devem conhecer, mas todo, cara, é muito bonito quando a gente vê gente que passou pelo Sérgio. A Juliana Borges, que para mim é uma intelectual imensa, que é mediadora, tá, autora do livro sobre o encarceramento em massa, né? A Ju é uma figura incrível, assim. O dia que a gente anunciou que o Sérgio Vaz vinha, ela estava assim, ela me escreveu super emocionada, assim, falando, olha, ele foi transformador no meu processo. Ele foi das primeiras pessoas que falaram, cara, você que é preta da periferia, você consegue, você faz esse movimento de um jeito muito brilhante, dando a mão para as pessoas, que é essa medida do Leminski que eu acho que talvez seja a mais importante, assim. E até a Juliana, que vai mediar o Sérgio, ela tá nervosa que nem você, Jéssica, e ela tá mais ainda, porque a dela é no domingo. Meu Deus, eu não sustentaria esse nervosismo. É É legal domingo de falar isso. manhã. Porque daí eu me sinto menos solitária, né, assim, nesse nervosismo. Mas sim, eu frequentei a Cooperifa, assim, sou muito cria, né, desse movimento. Então, eu fiquei pessoalmente muito feliz quando eu vi o nome do É. Sérgio Vaz na programação. Eu acho que eu até E não é comentei. louco pensar que em 23 anos o Sérgio Vaz nunca foi? Não, eu acho que é um. Eu É, achava muito louco triste, pensar. né? Assim, eu acho muito louco. Eu tô muito feliz que ele tá, né? Assim, na programação e que bom, né? Que as pessoas vão poder ouvi-lo em larga escala, assim, né? Sim. Merecidamente que ele esteja na programação. Mas não só, né? E é isso, eu acho que pensando mesmo, né, em como se consegue, né, desenhar essa programação e dialogar com esse momento atual. Eu queria também te perguntar, ainda nessa coisa da curadoria, assim, porque eu sei que vocês têm uma equipe, né, que você falou, você até trouxe alguns nomes de alguns colegas, enfim, que estão nesse RP, nessa produção e que, né, ajudam essa peteca a ficar no ar aí, né? Não deixam cair de forma alguma. Mas passa por um processo de solidão, assim, essa escolha, você pensar em quem você quer trazer ou não, ou assim, você é muito é, abordada e não dá nem tempo de sofrer com a solidão do rolê todo. Todo mundo fica querendo participar, e aí você cria inimigos, porque você, né, obviamente não cabe todo mundo. Como é que funciona isso? Tem uma parte que é horrível, que alguém me falou, assim, nesse processo, não sei se do ano passado, desse, que falou assim, é duro, né? Porque curadoria, na verdade, é escolher o que fica de fora. E tem coisas que dói o coração. Você fala, putz, não vou conseguir, cara, a gente não cabe. São 20 mesas, a gente tem 20 mesas e tem que encaixar as O pessoas. que é um recorde, né? Porque antes tinha menos, né? Eu lembro de ter Não Felipe é assim com 20, só teve ano 16. que teve 21, é por aí, Ah, mas geralmente eu acho que isso é uma coisa que, no máximo 21, quando aqueles anos que teve mesa extra, por conta das jornadas de tá. junho e Eu tal, achei mas que é meio por tinha aí. menos. Eu achava que era Não, menos. não, são 20 mesas. E a gente tem ali 20 mesas. E aí tem um processo, assim, uma coisa que eu fiz, que eu comecei a fazer logo que eu comecei no ano passado, e que foi muito legal ter feito. Eu não sei se todos os editores fazem, ou se fazem mais medida ou menos medida, mas assim, eu falei com, não digo com todos porque são muitos, mas eu falei com muitas editoras. Eu falei com editoras muito pequenas, falei com as editoras grandes. Nas editoras grandes, você tem vários editores que trabalham, então ia lá e falava assim: ah, mas eu não falei com você. Então, assim, ouvi, recebi os livros, eu li muito, assim, eu li, passei esses 2 anos, eu acho que eu bati todos os recordes de leitura, né? Quando uma coisa, a editora. E eu acho que eu cheguei num equilíbrio legal de bibliodiversidade, né? Como a gente diz. Então, tem Uhum. Patuá, um autor super independente, tem Recorde, tem Companhia das Letras e tem Moinhos, assim. Então, eu acho que essa
essa medida, é claro que vai um pouco pelas pessoas que você conhece, mas eu recebi muita gente que falava, a gente pode conversar, eu tenho uma coisa assim, nunca disse não, assim, é uma coisa que eu gostei muito de fazer mesmo, de ter essas conversas, de entender e de entender como que o mercado editorial está funcionando. Ver quem que publica mais não ficção, quem publica as coisas mais combativas, quem publica mais mulheres, eu acho que é muito legal você compreender isso para você fazer uma curadoria dessa responsabilidade e desse tamanho, assim. Tem uma solidão, Jéssica, assim, porque tem umas horas assim, por exemplo, eu lembro o dia que eu escolhi eu tava com a pulga atrás da orelha que tava faltando uma mesa sobre meio ambiente, quando eu olhei o quadro, assim, né? Falei, tá faltando. Aí eu fiquei lendo um monte de coisa, eu tinha recebido muito livro. Aí, porque tem um tripé que a gente faz quando a gente vai chamar, que é assim, é ver o livro, se o livro é legal, é ver o tema, se o tema está quente, faz sentido ali, né, na composição. E tem uma coisa que conta menos, mas que conta, que é a performance do autor, assim. O autor, ele, de algum jeito, não que ele precise fazer um show, mas, assim, tem que ser um cara que seja atraente, porque você vai estar falando na frente de 500 pessoas dentro da tenda, mais 1.000 do lado de fora, e tem que ser uma mesa, assim, ainda mais num tema tão complicado como o meio ambiente, que ninguém quer muito ouvir falar, porque todo mundo tem ansiedade climática e fica nervoso. Eu digo isso por mim mesmo, para mim é Tenho difícil. muito. Eu Nossa, eu tenho tenho também, muito. tenho demais isso. Eu estava falando com a Giovana Madaloso, que tem uma plataforma chamada Tempo Quente, que é maravilhosa, que tem 1.000 pesquisas e 1.000 dados. Ela falou: toda vez que eu posto sobre meio ambiente, cai imensamente, as pessoas têm pânico. Claro, eu entendo, é o mundo acabando, a gente fica ansioso mesmo, né? Então, eu falo assim, como que a gente faz uma mesa dessa ser uma mesa significativa, forte, atraente, que não caia, não seja aquela mesa da programação, que está tudo cheio e tem uma mesa vazia. E eu estava muito com isso na cabeça, lendo um monte de coisa, e aí, de repente, aconteceu aquele episódio, eu não tenho nem palavras para descrever, nefasto, que foi a Marina Silva na CPI, que foi. Uhum. Não digo que ela foi humilhada, porque ninguém humilha a Marina Silva, mas ela não, a história dela não se deixa humilhar. Mas foi muito violento, como mulher, como pessoa de esquerda, como pessoa progressista, como defensora da floresta e dos povos originários, foi muito violento. E aí me deu um negócio, eu falei assim, puta, eu vou chamar a Marina Silva. E aí essa ideia, quando você tem, é meio solitária, porque aí você tem que convencer. A gente tinha a Flip tem uma postura de não chamar ninguém que esteja no governo, o que eu acho correto, assim, né, para não Uhum. misturar as coisas e tal. Mas assim, aí eu lutei para abrir essa exceção. Aí quando todo mundo topou, então tá, chama. Aí você para em casa à noite, você fala: como é que convida a Marina Silva? Como que eu chego na Marina Silva? Porque não tem uma editora, não tem um Ah, eu caminho. mandaria uma DM no Instagram. Oi, Marina, sou curadora. Né? Você vai lá, aí você sai ligando para os seus amigos que trabalham nos lugares mais diferentes do governo, falando: gente, como é que eu chego? Preciso chegar no Ministério do Meio Ambiente. Ah, tem uma secretária que trabalhou, não sei com o que. Chegamos, deu certo, foi lindo, assim. Mas tem umas coisas, mas é isso. Tem uma hora da decisão, aí também quando você tem os autores que vão, você fala, quem que eu ponho para conversar com quem? Quem que eu chamo para Sim. mediar, né? Tem Ah, uma eu ia solidão. perguntar disso, da mediação. Foi bom você falar, mas pode concluir, depois eu pergunto. Não, tem uma coisa assim, mas é isso. Eu tenho lá, tem a Clara Dias, que é diretora de comunicação, que foi super parceira, a Ju Vettori, que foi assistente de curadoria no passado, que saiu esse ano, mas que continuou. Essa foi uma. Quando eu falei, Ju, vou chamar a Marina, para onde eu vou? Ela me ajudou super. Então, o Mauro Munhoz, que é o diretor artístico da Flip, que também está lá o tempo todo. A gente tem ligações infinitas no final de semana, que é. Então, você tem ali uma espécie de um protagonismo e o que é muito legal, você tem uma autonomia da curadoria, assim, fui bem autônoma para as escolhas, mas tem apoio também. Você não tá na roça, você tem uma ajuda assim para te ajudar a dirigir, né?
Ah, muito bom. Eu ia perguntar da curadoria, na verdade, porque da curadoria não, desculpa, da mediação, que recentemente eu fiz até uma roda de conversa sobre isso, porque eu acho que a mediação ela pode salvar ou arruinar uma mesa a depender, assim, né? Tem um papel muito importante e é um papel que não é não é uma coisa muito discutida, inclusive, assim, em eventos Só literários quando é mesmo, ruim, no né, meio, só quando é Jéssica? ruim. Só quando é péssimo, aí vira notícia. E aí, depois que virou notícia e o vídeo vazou e tudo, aí não tem mais muita coisa a fazer, assim, não tem comunicação que dê jeito nisso, né? Mas eu queria saber também, assim, como é que isso é pensado, né, dentro da Flip, assim, como as mediações são escolhidas, né? Porque isso pode dar muito certo e pode não dar, porque também essa pessoa pode estar num dia ruim, o convidado pode não, também estar num dia ruim, pode não empolgar muito, pode não rolar um match entre os convidados, mas é um pouco da função do mediador fazer esse match acontecer de alguma forma. Então eu queria saber como é que funciona isso na É, Flip. é engraçado, eu acho que a mediação é a coisa que, para mim, bom, é muito essencial, muito fundamental, e para mim é como se funcionasse, é um cargo de confiança, sabe? Muito bom. Eu chamo as pessoas que eu já vi mediar 200 vezes, que eu conheço, que eu sei como é que vão, a gente conversa antes. Se a pessoa está mais insegura, às vezes é um mediador super experiente, mas fala, putz, estou meio inseguro em juntar essas duas pessoas. Eu falo, não, então vamos lá, vamos abrir. A gente faz vídeo e fala, ó, eu juntei esses dois, porque eu acho que tem esse tema, tem esse tema, tem esse tema, não sei o que assim. Então, tem uma coisa assim, cargo de confiança, porque são pessoas próximas a mim, assim, e que Uhum. eu já vi mediar muitas vezes e que eu confio para esse papel que para mim é fundamental. Assim, eu acho que é, claro, tudo a gente bate na diretoria e tal, assim, mas tem uma coisa assim, é isso, a mediação parece revisão de livro ou tradução, que quando é muito bem feita, você acha que não existe, você acha que aquilo nasceu daquele jeito, né? Mas quando é mal feita, você fala, nossa, que tradução mal feita. A mediação é isso, ela pode ser e, além de tudo, assim, a gente faz o possível para que seja da melhor maneira possível. Mas tem o empoderado, tem isso, tem o dia, tem o santo que bateu, tem, né, tem um monte de coisa que não dá muito para prever, assim. Eu estou muito segura, como ano passado, eu tava, acho que ano passado eu fui bem feliz, assim, Sim, um time muito né? bom. E esse ano Foi também, né? um Pessoas e esse ano muito. também, eu acho que tem gente muito experiente, né? Eu acho que esse é o nome, assim, eu fico, porque chega muita gente falando, sei lá, gente que eu respeito muitíssimo, falando, ah, sabe quem que você podia chamar para mediar? Fulano de tal que é ótimo. Eu falo assim, não, ele é excelente, eu não tenho dúvida que não é do meu do lugar, Sim. assim, né? Você E não. acho que a explicação do cargo de confiança faz muito sentido. E funciona de fato dessa maneira, né? Assim, não. Assim, a gente tem que estar muito à vontade para. E aí tem uma Uhum. coisa assim, sei lá, se é uma conversa numa livraria, você fica mais à vontade para testar, Sim, né? sim. Mas na Flip ali dá o medo, o autor Não, de estrangeiro, só quem viveu sabe. É isso. né? Então eu Só fiquei quem assim, uma viveu coisa que eu fiz sabe. muito, né? Além de eu falo isso assim, que isso de ser curadora é 50% ler e 50% conversar com as pessoas, né? Falar com os editores, ouvir os autores, ouvir os livreiros. Mas eu acho que tem uma parcela também que é assistir coisa. Eu vi muita coisa. Vi conversa de livro na livraria, não sei o quê, vou, conversa não sei o quê, festival de poesia, não sei aonde, a feira do livro, não sei, eu vi muita coisa, sabe? Que é para você também ir montando um repertório que aí você consegue, porque não tem só o programa principal, né? Tem a Casa de Cultura, tem outras coisas que a gente faz, tem no cinema. Esse ano, uma coisa que eu estou super feliz, que é a gente tem um palco novo, que chama Palco Caprichos e Relaxos, que é um palco de leitura de poesia na livraria ali em frente à Flip. E aí é um palco de poesia que nunca teve, então chamar autores novos de editoras muito pequenas e estreantes e botar nesse lugar de evidência, assim, esse eu tô bem feliz com isso também. Enfim, é muita coisa acontecendo, né? Ana, Tá aproveitando muito, isso que muito você falou, bonito. acho que a gente podia, você falou vários nomes aí da programação principal, acho que podia falar um pouco então dessa, você começou a falar agora dos outros eventos que vão acontecendo, né?
como que você pensou eles, os nomes que vêm também, e como que foi a relação com as casas também esse ano? Com as casas, eu infelizmente já não tenho muita relação, é o nosso time de parceria que faz. O que eu fiquei muito próxima, assim, é das pessoas que cuidam das programações, para quem que vocês vão trazer? Quem que não sei o quê? E, na verdade, o que a gente viu esse ano é que as casas estavam querendo levar os nossos autores para eventos menores, o que eu acho ótimo, porque eu acho que é super importante você trazer um autor importantíssimo e botar ele para falar mais de uma vez e com outros diálogos e com outros mediadores e tal. Mas assim, o programa da Flip, a gente tem o programa principal, a gente tem o que a gente chama de Flip mais, que são essas coisas em volta. Uma coisa é o cinema da praça, que a gente monta uma programação em parceria com a Cinemateca, que empresta vários filmes. Então, por exemplo, a gente vai passar um filme que era raro até ano passado, que é maravilhoso. É um filme chamado Guerra Conjugal. É um filme do Joaquim Pedro de Andrade, de 1978, que é uma adaptação do Dalton Trevisan. Então, foi um jeito de ter o Dalton presente, né, que faz o centenário esse ano, de ter o Dalton presente. Mas, além disso, a gente vai passar o filme, a estreia do filme da Petra Costa, que é o é, Apocalipse nos Trópicos, que é sobre o aumento das igrejas evangélicas no Brasil. Aí, além disso, a gente vai passar um filme chama Existo, que é uma adaptação do Catatal, do Leminski. Então, a gente monta um programinha para o cinema que faz uma espécie de um mini festival de filmes afim com a programação, ou não necessariamente, que vai ser que é super bonito. Ano passado foi lindo, esse ano vai ser bonito também. Então, tem o cinema, aí tem a programação da Casa de Cultura, que é um pouco um espaço que me dão para tudo que não cabe no programa principal. A gente faz umas mesas super legais lá. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai ter uma mesa de jornalismo investigativo com a Juliana Dalpive e a Natália Viana. Vai ter. Essa é maravilhosa, ainda não foi divulgada, mas é incrível que vai ser o Rafael Montes falando lá na Casa de Cultura, que Legal. isso vai ser um devastador, vai ser um sucesso incrível, assim. É, Enfim, tem um Fred Coelho com um livro lindo. Aí a gente faz uma programação esse na Casa de Cultura. E essa novidade do palco Caprichos e Relaxos, porque eu fiquei com muita vontade de ter mais espaço de leitura de poesia, porque poesia, como o Leminski ensinou, é uma literatura para ser falada e ouvida também. E aí teve um ano que a Josélia fez isso de um jeito muito legal, que ela, no começo de cada mesa, ela chamava um poeta performer para ler. Só que a mesa tem 1h15, e aí quando botava esse poeta, mais o vídeo do patrocinador, comia um tempo da mesa, né? Ficava ali 15 minutos na performance e a mesa ficava encurtada. Então eu pensei em fazer essas faixas de leitura de poesia num palco que é aberto, na praça, de graça, e que é entre as mesas do programa principal. Então vai ser um espaço muito ocupado. E aí a gente já está fechando autores incríveis, assim, tem a Estrela Lemins, que vai falar, o Josualdo Limarredo, o Diogo Cardoso, a Maria Isabel Iório, que tem um livro lindíssimo que eu amo, que chama Tubarão, a Cara, Stephanie Borges, o Tarso de Mello, o Cid Piquet e a Elaine vão ler a tradução da Cristina Peri Rossi, que eles fizeram e que está um espetáculo, todo mundo amando esse livro, e mais, são 15 poetas que vão ocupar essas faixas ali e que vão falar, isso faz parte do programa oficial da Flip também. Então, estamos felizes, assim, com nossa, essa que possibilidade. legal isso, hein? Vai ser muito, É, muito poético mesmo. Eu sou vocês muito. vão estar lá? Vamos, Sim, a gente vai. Ah, bom, quero dar um abraço em vamos, vocês, hein? vamos A gente precisando vai, aí. a gente Dessa vai te vez vocês não me achar. escapam. A Vamos gente vai te procurar. achar lá, É só ir na porque porta da tenda, na saída do negócio, eu fico ali. Vocês, por favor, vão lá me dar Vamos um lá, te dar beijo. um beijo. a gente te entende que você não consegue sair. Tá tudo É, bem, a gente vai fazer esse rolê. por Ô, Ana, sabe favor. o que eu queria te perguntar antes da gente encerrar? Você falou em algum momento, logo no começo, sobre humor, assim, sobre ter isso na literatura, né? Sobre não deixar isso se perder
CD e tudo mais. E eu brinquei com você esses dias, porque eu amo te seguir no Instagram, porque teu Instagram é muito engraçado, é muito debochado, teus É a minha stories. curadoria E de memes, né, a tua Jéssica? curadoria de memes. E a gente tem um humor muito parecido. E eu acho sensacional, porque eu gosto muito, né? Assim, pra mim, o humor é uma parte muito importante, inclusive pra gente sobreviver, né? Nesse caos todo que a gente sobrevive. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre como também intercalar, né, esse humor na programação e no dia a dia, né? Essa curadoria dos memes mesmo, né? Acho que Bom, isso primeiro que eu concordo. desopila. Eu concordo com a Fernanda Torres, que fala que meme é uma forma de arte, né? Eu É, acho total. genial. Eu acho que tem umas Super coisas muito é. maravilhosas. Acho que tem um poder de síntese, né? Isso é um exercício, eu acho que o Leminski, que não viveu a internet, infelizmente, porque ele ia arrasar, eu acho que tem um poder de síntese, de mexer com uma coisa coletiva, de ser colaborativo, porque eu mando um meme, você responde outro, e você só muda uma palavra e aquilo ressignifica. Eu acho isso um exercício altissimamente poético, no sentido de que, como o Leminski mesmo, né, o Leminski falava, a poesia é a paixão da linguagem. Né? Acho que o meme, ele é isso, é a linguagem apaixonada que faz coisas loucas assim para fazer a gente rir, para fazer crítica, acho muito fantástico isso. Mas para além da curadoria dos memes, que eu levo a sério, porque eu realmente gosto muito, é, eu acho que a literatura, eu podia dizer que é uma coisa de gosto pessoal, porque para mim é muito importante, mas não é. Se você olhar a história da literatura brasileira, a gente tem imensos poetas e escritores. Bom, para começar pelo Machado de Assis, que é um cara que soube muito usar o humor, né? Na chave da ironia, às vezes do sarcasmo, mas ele para fazer a crítica social é muito engraçado. Assim como o Lima Barreto tem momentos de muito humor e momentos de não, de zero humor, né? Mas o Monteiro Lobato, com todas as suas questões, mas ele ensinou gerações. A Emília tinha uma coisa perversa que também era humorada, assim. Então, eu acho que faz parte do brasileiro, né? Essa coisa, eu acho que por isso que também os memes são tão férteis aqui no Brasil. É uma coisa. E o Leminski sabia disso. O Leminski sabia que quando você subverte um ditado, quando você pega uma música bom, ele tem um poema que para mim é muito síntese disso, assim, que é um poema bem curtinho que fala assim: tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee, né? Então ele tem que é essa brincadeira, parece que é uma frase ao contrário, não é? Mas assim, toda a erudição, toda a sabedoria, tudo que você pode acumular, e ele sabia latim, traduziu japonês e era um homem super culto e super erudito. Ele tinha noção de que o humor, a música, a festa, a dança, o trocadilho, tudo isso serve para você quebrar também, né? Essa dualidade que ele trabalhou o tempo todo era o bandido que sabia latim, caprichos e relaxos, né? O samurai malandro. Todas essas coisas que ele brinca, essas dicotomias com que ele trabalha, assim, são muito ricas para isso, para a gente entender assim, a gente tem que ser sério, a gente tem que lutar, a gente tem que falar do aborto, a gente tem que falar do meio ambiente, a gente tem que falar contra o racismo, a gente tem que fazer todas as militâncias que a gente faz com ferocidade e seriedade, porque senão ninguém vai escutar a gente. Mas a gente pode dançar no meio também. A gente pode ter um requebro, porque senão a gente não aguenta, né, Jéssica? Sim, adorei. Acho que é isso. A gente pode dançar nesses Né? É intervalos, eu ótimo, porque ele vai acho. dançar, eles vão ficar mais putos ainda. Se a gente faz com humor, Sim, é uma arma também, né? Assim, sim, tem uma Humor irrita, frase né? que eu até vi esses dias dessas coisas de Instagram, mas era alguma coisa nesse sentido, assim, do tipo, é, para você dançar que eles sucumbem. Era tipo isso, assim, dança que eles sucumbem. Então é isso, se a gente tem estiver bom, dançando. outra poema, eu tô assim, recitando Leminski sem parar, porque vocês devem imaginar que eu tô com isso, né? Não, você tá Mas tem um poema mergulhadíssima na dele que eu obra. acho o máximo, que é um poema que ele escreveu em espanhol. Acho que é o único poema dele em espanhol, justamente porque acho que ele tinha um fascínio com Che Guevara e tal, né? Uhum. Mas é assim, en la lucha de las clases, todas las armas son buenas, noches, piedras,
poemas. Então, né? Eu acho que É Sensacional. assim, na isso. luta que a gente faz o tempo todo, qualquer coisa vale. Você ir escondido, você fazer poema, você dar risada, você dançar. Então, tem uma coisa da luta alegre que eu acho que a gente precisa recuperar, porque está muito difícil, né, o tempo todo. A gente É, Sim. perdeu o rebolado, eu assim, acho que o e a gente não Leminski, pode perder. o Leminski, ele dentro disso que você está falando, é muito louco, porque muitas vezes na escola, quando a gente era mais novo, a poesia sempre era uma coisa muito arcaica, aquela coisa. O Leminski em brincar com as palavras. O Arnaldo Antunes faz isso muito bem também. Ele troca umas coisas, faz os trocadilhos, né? E Sim, mostra que a O literatura não Arnaldo é é muito sério, né? filho do Leminski nesse Muito, sentido. muito. Eu lembro que Sim. É, por isso que... um dos primeiros acessos que eu tive com a poesia desconstruída foi do Arnaldo Antunes, depois até que foi no Leminski, que eu cresci em Curitiba, né? E lá tudo é muito Ah, Leminski, né? E eu lembro que eu vi um livro do Arnaldo, que eu acho que é Tudo, ou As Coisas, não lembro o nome, que ele também desenhava assim. E é um pouco do que o Sérgio Vaz fala, quando ele fala da poesia, que a pessoa fala que não gosta de poesia, ele mostra Racionais, por exemplo. Eu acho que o grande barato é isso, assim. Eu fiquei muito feliz, viu, Ana, com a programação desse ano, assim. ai, que Essa parte bom. de poesia eu achei Mas muito só bom. essa coisa da música, você não gosta de poesia e mostras racionais, isso é uma coisa que o Leminski entendeu assim profundamente. Ele falou: como eu falar que a gente não ouve poesia se a gente é um país que tem o Gil, o Caetano, o Chico, o Djavan, não sei o que era. O brasileiro é muito Sim. ligado em música, o sertanejo, todas as coisas. A gente é muito ligado em Sim, o canção. repente, né? O O Brasil repente, como um Luiz todo, ele é muito Gonzaga. poético. Jackson Sim, do Pandeiro, a gente é muito ligado nisso, assim. Então, assim, a gente é um povo que está prestando atenção e que valoriza a poesia. E aí ele teve isso e ele começou a escrever canções que são lindas, que dá para ouvir. Tem um disco belíssimo da Estrela Leminski, chamado Lemins Canções. Tem um da sim, Bruna Lucchesi, que eu acho o máximo, que chama Quem Faz Amor Faz Barulho. E agora o Vitor Ramil acabou de lançar um só com canções. Isso tudo tá no Spotify, é fácil de ver, são lindas as músicas. Que ele falou isso assim: se eu preciso escrever música para vocês lerem poesia, então eu vou lá escrever. E aí fez mais um monte de música, tal. Então acho que isso é uma dimensão muito brasileira da poesia, né? Não sei, ele teve essa sacada assim. Então, estamos felizes dessa homenagem. Eu acho que vai dar certo. Muito bom. ó, essa frase que eu falei é do Flávio Morgado, ele é de Curitiba e ele faz frases em pipas. Eu fui buscar aqui para citar corretamente. A É, frase é protesta beleza que eles sucumbem. E é belíssimo porque ele faz isso na pipa, né? Então dá para empinar que e, né, lindo, você vou vai ver isso no procurar, céu. não É conhecia. maravilhoso. Eu vou te mandar. É incrível. Então acho que é sobre isso mesmo, né? É protestar beleza que eles sucumbem. É isso É, aí. vamos encerrar, Tadeu Rodrigues? Acho que deu Vamos nosso encerrar. Eu tempo, acho né? que agora a gente está bem por dentro do que vai acontecer na Flip, né? Agora a gente deu um serviço aqui, depois a gente põe na descrição a programação. A gente vai estar lá na Flip, então quem quiser encontrar com a gente vai estar circulando lá, tropeçando nas pedras, sempre com um copo de alguma coisa na mão, possivelmente Gabriela, e bebendo e se entregando como manda o figurino paratiense. Vamos Mas comemorar aqui 7 anos de Rabiscos, né, Jéssica? vamos comemorar Ah, sete que anos de demais! rabiscos. Parabéns, parabéns. Obrigada. Ô, Ana, antes da gente encerrar, a gente tem o quadro, né? Você já veio aqui, você sabe que é o na sua estante, que você deixa uma indicação de livro. E aí você pode fazer a sua indicação, algo que está na sua estante, algo que você está lendo, algo que você acha que vale deixar aqui para o Nossa, então pessoal eu tô lendo muito, conhecer. mas eu vou deixar, então, já que a gente falou tanto de poesia, eu vou deixar um livro de poesia, que é o livro A Nossa Vingança é o Amor, que olha só, Ah, combina tem tudo a perfeitamente com ver o com que o que a a gente gente falou. falou, que é o livro da escritora argentina Cristina Peri Rossi, é um livro que saiu agora pela Editora 34, traduzido pelo Cid Piquet e pela Ailén Meidal, eu acho que é o nome da tradutora que traduziu junto com o Cid. É um livro espantosamente perfeito. Tudo é perfeito, ela é inteligente, é aquelas poemas, são os poemas curtos que você lê, você entende um monte de coisa que você não entendia antes. É um livro belíssimo, assim, eu estou muito apaixonada por ela e acho que vale a pena. Procurem saber, é muito bonito, assim. Ah, eu já anotei aqui para pesquisar. E você, Tadeu, o que que tem na sua estante? Ó, Gé, eu terminei de ler Brancura, do John Ah, Ostrom do John Foss, Foss. que eu gostei muito. Eu terminei tem pouquíssimo tempo.
É um livro meio existencialista, que fica divagando. É maravilhoso, é o estilo de leitura que eu curto. Eu tô lendo Sim. um agora de um escritor, professor, negro, historiador aqui da nossa cidade. Ele tá lançando um livro que chama Rua das Águas Encantadas. Eu tô terminando ele. E ele conta uma história de ficção que se passa pós-escravatura em Poços de Caldas. E ele ambienta Poços através de coisas reais com os familiares negros, como que surgiu a Congada, a Festa São Benedito, como que os bairros aqui foram tomados pelos brancos, pelos ricos, como que foram colocados à margem. É muito, muito bom o livro, chama Rua Aí das eu tô Águas. doida pra ler, eu ainda não consegui encontrar com ele, porque ele mora no Cascatinha, que é um É, bairro que é um bairro muito negro até hoje, assim, né? E que tem essa história muito é, imbricada nele. Então eu Como quero chama muito ler. ele? Lucas Santos, professor. Lucas Lucas Santos. Santos. Poços Caldense. É. Poços, aliás, Ana, fica o convite, Poços é um celeiro de autores. É mesmo, Ana, tem que É, visitar a gente você também tem aqui. que Então, visitar a só fim de gente, Sabe que vir eu no ia muito semana. aniversário. para Poços e faz um tempão que eu não vou, mas eu sou de Campinas, Ah, então eu você ia Ah, é do muito lado. férias de criança. Fui muitas vezes. Minha mãe gostava muito de ir. A gente ia, depois meu filho nasceu, quando ele era pequenininho, Hotel Fazenda, e a gente adorava, ia muito em Poços, Ai, mas faz tempo que eu volte não que vou. Poços tem uma cena literária agora muito efervescente, assim, tá Legal, eu fico vendo, bem eu acompanho por interessante. vocês, assim, eu É, vejo a filmes gente assim. tá num lugar bem legal, assim, né, Tadeu, venha passear de e tomar uma cerveja. efervescência. Venha passear, tomar um café, uma Eu vou, cerveja, Sem se um preocupar tá com a bom. curadoria. sem se Ah, preocupar com a sim. curadoria, a gente não vai ficar te assediando, vai sim. Mas é isso, é parte do trabalho. Paty, eu Brincadeira. gosto. Eu vou deixar a minha dica, então, também da estante. Eu comecei a ler ontem o novo da Giovanna Madalosso, que é o Batida Só. Ah, Chegou Ah, eu aqui, acabei comecei ontem. a Eu ia ler. falar dele, mas a gente estava falando depois. Eu quero adorei. ler, E quero eu ler. já Não comecei começou ainda. adorando. A Giovanna, acho que para mim é uma das minhas escritoras contemporâneas Eu favoritas, gosto né? muito Não também. escondo isso. Eu acho que ela escreve muito bem, ela tá muito atualizada com tudo, eu adoro. Tava ansiosa por um livro dela e tô lendo. Tem um amigo nosso, o Rafa, que já leu e assim, leu numa tacada, então eu Também. comecei ontem, aí no, enfim, por conta de tempo eu não consegui terminar, mas já vou pegar daqui a pouco e quero É muito maravilhoso. Eu terminei ontem. Eu maratonar ele adorei, aqui. adorei, adorei. Quero E ela ler. vai estar lá, né? Olha, essa Ela mesa vai vai ser uma estar. mesona. Que é com a Liv A, Stronsky, né? Eu É, o vai livro ser da Liv tá demais, vai ser aqui, olha lá, demais. Uma ó. boa dica. Olha só, lá, a tá todo fã. mundo. Eu tô toda armada pra essa Felipe, vocês não estão ligados. Mas é isso, Muito só bom. faltou uma pergunta que não poderia deixar de existir, que é, você convidou o Leminski, Ana? Ele vai? Porque você sabe que é uma praxe, né? Adoro essa história. Ele faz tanto sucesso que ele é Foi inclusive pessoal aí convidado, de Poços, né? mas ele já morreu duro, né? Então, Ele será que falou, ele pena que eu vai? já morri, né? A Alice Duro, vai né? representando. E o que eu gosto Olha, é que ele falou assim: ele a adoraria gente não participar. convidou. Ele a gente não convidou, mas você viu o que eu fiz, assim, você que me segue? A gente fez uma O coisa que é o concurso de concurso de sósia, né? sócias. Adorei Eu aquele concurso. amei. Eu Eu tô tô Eu preocupado em adorando. tô, deixar meu eu bigode. tô bem, eu tô bem otimista com esse concurso. Eu acho que vai ser engraçado, assim. Eu acho que vai ser muito legal, porque a gente vai encontrar vários Leminski Ó, andando depois eu pelas ruas de mando para Paraty. vocês, ó, a gente Muito fez esse bom. cartaz aqui. Eu vou mandar para vocês se vocês Ah, quiserem eu postar quero. Eu acho que eu junto, vou porque deixar eu meu posso. bigode crescer aqui do lado, assim, ó. Deixa o bigode e o cabelo, aí você dá uma raspadinha em cima Isso. e aí depois foda-se, entendeu? Você passou Não, dois a gente, meses e a de. gente recebeu, tá recebendo cada foto É, maravilhosa dos sósias do Leminski. maravilhoso, Assim, tá maravilhoso. muito engraçado. E tem Acho que vai muito, ser bom. né? Sósia dele. Aí eu fui vendo, eu falei, gente, é um Não, os concurso caras parecem mesmo. demais, é muito engraçado. Eu vou fazer isso, vou arrumar umas obras completas para dar. Pode deixar, isso eu me comprometo. Muito Eu Assim. bom. adorei, eu adorei. Então, assim, talvez dessa vez ele vá, né? Duro, né? Pra quem É, convidou ele ele não vai foi. encarnado em alguém. Mas talvez dessa vez ele vá. A gente tá aí nessa expectativa, nesse clima, então a gente encerra esse Rabiscos com expectativas do Leminski
tá presente. É Vamos isso. ver. Se Será que você, se vai? você vira o Leminski andando por aí, se inscreve ele no concurso de sósias. Pode deixar, eu Ô, me Ana, obrigado, comprometo também viu? a isso. Obrigado pela sua Obrigada, gente. disponibilidade. Adorei de novo conversar com vocês. Esse ano foi mais gostoso, porque ano passado foi antes de revelar Foi. o programa, então estava cheio de segredo. Esse ano tá tudo já sabemos. Esse ano foi mais Apareçam lá e tranquilo. vão lá me dar um beijo na Vamos lá. tenda, hein, na A saída. gente vai. Um Ô, Ana, beijo, Ana.